Eu sou o Rodrigo e no trabalho de hoje nós vamos entrevistar o ator e produtor da Entreato Produções, Drill Percy. Drill, vamos começar com você se apresentando. Conta pra gente quem que é o Drill Percy, qual que é a sua idade, de onde você é, pra gente conhecer um pouco melhor. Bom, eu sou o Drill Percy, eu tenho 39 anos e esse ano eu completo 25 anos de teatro. Eu comecei aos 15. Eu comecei lá em Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidadezinha no sul de Minas Gerais, bem pequenininha. Comecei ali num grupo amador da cidade e fiquei ali até os meus 20 anos, 21. Aí depois eu fui embora para São Paulo e foi onde eu tive muitas experiências bacanas e pude ter mais acesso a mais coisas, inclusive a faculdade, que foi em 2010, quando eu participei do programa na Record, e aí ganhei o programa, um reality chamado Essa é Sua Praia, e o prêmio do programa era uma bolsa na Faculdade de Artes Cênicas, e aí foi assim que eu entrei na faculdade, na FPA, Faculdade Paulista de Artes, e depois de lá eu fui para Belo Horizonte, em 2013, e fiquei produzindo por lá, trabalhando com o SESI, num projeto chamado SESI em Cena. E eu fiquei lá até 2015, e foi lá que eu estreiei Mariana, que foi meu primeiro musical autoral, e que ganhamos 7 prêmios num festival. E aí depois, 2015, eu volto para Santa Rita, e é quando eu produzo a Família Addams, produzo o musical Hair. Depois, 2017, eu volto para São Paulo, e aí eu começo a focar mais na produção de conteúdo para o canal no YouTube, e fico até 2021, e é quando eu venho para Juiz de Fora, e aqui, enfim, eu consigo realizar esse grande sonho, que é transformar a Entreato, que já existia desde 2016, mas transformar ela num espaço físico e numa escola, e começo então a produzir os espetáculos aqui na cidade. E é quando surge a Família Addams, em 2022, Moulin Rouge, em 2023, Mariana, em 2024, e agora Chicago, em 2025. Há quanto tempo que você faz teatro? O que te motivou a começar nessa arte? Foi um desejo, um acontecimento? Foi um sonho? Quais que foram ou são as suas inspirações para o fazer teatral? Eu acho que eu já respondi um pouco dessa pergunta na primeira resposta, né? Então, eu faço teatro há 25 anos, comecei aos 15, e, e o teatro surge na minha vida de uma forma muito inesperada, assim. Eu nunca nem tinha assistido a nenhum espetáculo teatral, mas eu lembro que desde muito cedo, assim, eu ainda criança, eu consumia muito TV Cultura, e ali naqueles programas da TV Cultura, do Castelo rá tim tinha um programa que chamava Era Uma Vez, que falava sobre os contos de fadas. É, Ali eu comecei começou a despertar em mim esse interesse, assim, em desenhar, em escrever. Então eu comecei a escrever muito cedo, e eu adorava escrever histórias, e sempre fui muito bom nas aulas de redação, de português. Então, acho que começa ali, assim. E aí depois, eu com 15 anos, eu trabalhava como garçom numa choperia lá na cidade, em Santa Rita. E aí, uma vez eu ali trabalhando, chegou uma menina e perguntou se eu já tinha assistido a algum espetáculo, alguma peça de teatro. Eu falei que eu nunca tinha ido ao teatro. E aí ela falou, a gente vai apresentar uma peça, tal dia, em tal lugar e tal. E aí eu fui assistir, era uma comédia, chamava As Tias. E eu lembro dessa sensação, assim, de assistir o espetáculo e bater em mim de uma maneira, assim, surreal, assim. Eu lembro de olhar pro palco e imaginar, tipo, é exatamente isso que eu quero fazer pra sempre, assim. E aí, desde aquele dia que eu assisti aquele espetáculo, eu nunca mais saí do teatro. Então, acho que esse chamado, ele veio de uma maneira muito bonita e, e eterna. Você é produtor na Entreato Produções, que é uma companhia de grande prestígio e relevância aqui na nossa cidade. Conta pra gente sobre ela um pouco, quando que ela foi criada, como que ela foi pensada, quais que são os propósitos da Entreato enquanto instituição de cultura. Então, em 2016, eu resolvi criar um canal no YouTube, e me veio essa vontade de ter um canal onde eu pudesse falar sobre teatro, mostrar bastidores, principalmente, porque eu sempre gostei muito de assistir make-off, bastidores de espetáculos, de filmes e tudo mais. E aí eu pensei, por que não criar um canal onde eu pudesse mostrar o por trás disso tudo, né?
todo o processo antes de um espetáculo chegar e ser apresentado ao público. E aí eu comecei a pensar em nomes pro canal, e aí surgiu então o nome Entreato, que seria exatamente isso, entre um ato e outro, a gente vai conversar sobre algumas outras coisas. Então, a ideia era essa. E aí eu comecei a produzir conteúdo em 2016, 2017, 2018 eu já em São Paulo de novo. Eu comecei a perceber e a sentir que o canal no YouTube, o nome Entreato, ele poderia se transformar numa produtora teatral, numa produtora artística. E aí, então, eu crio o Entreato Produções Artísticas e aí abro um CNPJ, faço cartões de visita, e aí eu começo a transformar a Entreato numa produtora online, assim, né? Então, tinha um site, um Instagram e tudo mais. E aí eu começo a pegar alguns trabalhos com alguns clientes grandes, assim como a Bombril, a Unilever, alguns trabalhos de teatro empresa e tudo mais. E aí, quando a gente chega ali em final de 2018, mais ou menos, eu começo a perceber que o canal no YouTube e a produtora já não estavam mais dialogando, assim. Eu queria falar sobre outras coisas no canal, mas eu queria continuar com a produtora. E aí é quando eu resolvo desvincular as duas coisas. Então o canal passa a se chamar apenas Drill e a produtora se transforma em Entreato Produções Artísticas definitivamente, assim. E aí eu continuo ali dessa maneira, né? Sempre sonhando em ter um espaço, um dia e tudo mais. Isso lá em São Paulo. E é quando eu venho para Juiz de Fora, eu percebo aqui uma certa carência nesse cenário do teatro musical e de produções grandes, assim, né? Eu percebo que o teatro aqui já acontecia, mas é uma outra linguagem, num outro formato, e sempre essa coisa de as pessoas tinham que sair daqui para ir para os grandes centros para poder consumir o teatro musical e espetáculos grandes assim. E aí então eu vejo aí uma oportunidade de, então, eu acho que eu posso oferecer algo que não tem ninguém fazendo ainda nessa cidade. E é quando eu resolvo abrir as audições para a família Adams e o musical começa a acontecer. E aí quando o espetáculo começa a ganhar forma e tudo mais, começa a ganhar uma visibilidade muito grande e muita gente querendo saber quem era Entreato e de onde surge e tudo mais, e aí começa a ganhar uma proporção bem grande. E aí eu começo a sentir muita procura, começo a perceber uma procura, né, de pessoas perguntando, mas vocês são uma escola, vocês têm uma escola, têm um espaço e tal. E aí quando surge essa vontade de, por que não transformar Entreato num espaço físico e numa escola de teatro musical. E eu começo a ver esse potencial. E aí é quando surge o nosso espaço, a nossa casinha, que a gente chama de casinha, aqui em São Mateus. E acaba que funciona muito e acaba dando muito certo. E é assim que surge a Entreato, Escola de Teatro Musical aqui na cidade. E sobre os propósitos da Entreato, o meu propósito com esse espaço, com a escola, com essa marca, com esse nome, é justamente democratizar a arte, mostrar que é possível a gente fazer espetáculos grandiosos, com excelência, com um elenco grande, com banda ao vivo, juntar tudo isso é possível e que temos público para isso e que temos artistas disponíveis para isso. E, e a minha intenção enquanto espaço cultural também é justamente sempre foi um grande sonho, assim, quando eu pensava em um espaço, eu sempre pensei num espaço onde pudesse ser um espaço seguro, um espaço acolhedor, um espaço onde a gente pudesse ser quem a gente sabe? Um espaço onde todas as pessoas de todos os gêneros, sexualidade e etnias pudessem se juntar e se misturar e que se sentissem seguros e protegidos aqui dentro. Então, isso é uma grande alegria, assim, ver que a gente conquistou, assim, esse lugar, esse espaço. E você, Drew, além de ator, também é diretor, produtor, encenador, dramaturgo. Você envereda por toda essa multiplicidade de posições dentro da arte teatral. Junto com o teatro, quais que são as outras teatralidades que você busca trazer para suas produções? Você junta o teatro com outras formas artísticas, como dança, como música. Conta um pouco pra gente sobre quais elementos que você utiliza nos seus processos de criação. Sim, eu antes de tudo eu sou ator. Então, primeiro eu comecei sendo ator e depois eu fui percebendo e sentindo e vivenciando essa realidade de um artista
no Brasil que quer sobreviver um dia disso, que você precisa ser múltiplo e você precisa empreender a sua arte. Então é quando eu entendo que seria necessário eu também produzir, eu também ter um olhar mais amplo, e aí eu começo a me apaixonar por direção e começo a sentir que eu tinha essa veia para dirigir, para liderar grupos grandes. Então acho que veio, acho que juntou essa necessidade com uma vontade que já tinha ali e uma aptidão. E aí depois a gente vai criando experiência e bagagem e conquistando isso ao longo do tempo. E aí quando surge o teatro musical e essa paixão por ele, eu comecei a entender que isso pode se transformar em algo bem maior, em outras camadas, se a gente entende, né, os quatro pilares que envolve o teatro musical, que é a dança, o canto e a interpretação. Então, juntar tudo isso é um grande desafio, fazer as pessoas, os artistas entenderem que é sim possível você dançar, cantar e atuar, para que o teatro musical surja, né? Então, eu acho que essa visão, né, do que é o teatro musical facilita esse entendimento desse caminho por onde trilhar, né? E sobre os elementos que eu utilizo nesse processo de criação, eu acho que a gente bebe de muita coisa, assim, desde as coisas mais contemporâneas, coisas mais clássicas, para coisas mais modernas e do que está acontecendo hoje em dia, e de fazer essa grande mistura. Um exemplo disso foi Moulin Rouge, quando a gente misturou, né, músicas brasileiras, colocando, sei lá, Deixa a Vida Me Levar, que é um samba sendo cantado e dançado pelos boêmios em Montmartre, em Paris de 1900. Então, possibilita a gente a passear e ter essa licença poética, assim, quando a gente fala dessas três artes que se juntam. Então, acho que os elementos que a gente utiliza são diversos. Não daria para citar um ou outro, assim. São diversos e, claro, sempre mirando e inspirado nas coisas grandiosas que a gente tem disponíveis hoje em dia, até com a ajuda da internet, principalmente, né? Então, a gente tem muito acesso a tudo que vem da Broadway e do Off-Broadway também, né? Tanto no cinema como no teatro. Sabemos que ao longo da história do teatro tivemos várias formas de trazer a arte para a cena, formas que foram evoluindo e mudando ao longo do tempo, mas que até hoje são referência, podendo suas características ainda serem vistas, utilizadas, já que elas coexistem. Né? Temos o teatro de catequese, a comédia dell'arte, a produção cênica contemporânea, dentre vários outros formatos que poderíamos pensar. Falando sobre a estética das produções da Entreato, vocês bebem em algum formato específico, histórico, mesclam teatralidades e formas de fazer teatral? Conta pra gente um pouquinho onde que estão as influências históricas que permeiam as produções da companhia. Sim, eu acho que o teatro é isso, né? Ele é diverso, ele é atemporal e ele passeia por diversas técnicas e maneiras de se fazer, mas sempre mantendo a sua essência do que é fazer teatro, né? Então, o teatro musical, a gente, como eu disse, a gente bebe de muitas fontes, mas principalmente do que vem da Broadway, tanto do que já foi e do que está acontecendo hoje em dia, pensando em questões de tecnologia, de tudo que a gente tem disponível. Mas eu acho que na essência, a gente sempre volta às técnicas milenares, assim, né, do se fazer teatral. Então, bem desde Stannis até Brecht, e, enfim, a gente passeia, e o teatro físico. Então, e aí isso depende muito também de cada processo, assim, né? Por exemplo, em Moulin Rouge, a gente tinha muitos personagens ali que vinha muito dessa coisa da comédia dell'arte, e da farsa, enfim, Mariana, a gente já traz essa coisa lúdica, essa coisa lírica e poética. Chicago, a gente já tem escancarado o que foi Bob Fosse na história do teatro musical, né? Quando Bob Fosse surge com a sua proposta do Bob Fosse, uma proposta única e própria, e quando o Bob Fosse cria Chicago, então a gente já trouxe agora esse elemento novo para esses corpos que estão participando, que na maioria nem conheciam Bob Fosse, por exemplo. Então a gente apresentar essa nova linguagem do jazz foi muito rico, assim. Então eu acho que cada processo acaba bebendo de uma fonte específica. Então não tem uma fórmula mágica ou algo que
que caracteriza especificamente as produções da Entreato, assim. Eu acho que existe um molho diferente, assim, se eu posso dizer. Existe um molho diferente nesse nosso fazer, assim, a Entreato, ela traz algo diferenciado. Isso nem sou eu que estou dizendo, é o que eu escuto. Eu escuto de pessoas que vão assistir outras produções e falam sempre isso, tipo, tem algo diferente na Entreato. Eu não sei dizer o que seria, se seria o que eu trago, é, se seria um elemento sorte de encontrar pessoas tão doidas e malucas como eu, que se apaixonam da mesma maneira que eu, mas existe um diferencial. Eu acho que já deixamos a nossa marca e sempre que batem o olho em uma produção, sabem identificar que aquela produção é da Entreato. E eu acho que justamente por a gente buscar uma excelência e uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande em entregar um bom resultado. Então, para isso, a gente se desdobra em ensaios extras e muitas horas de ensaio. E por mais que seja cansativo e desgastante em alguns momentos, mas não existe outro caminho a não ser a prática, o estudo, a repetição, né? Se a gente não consegue entender que o teatro é a arte da repetição, a gente não consegue fazer teatro. O teatro, enquanto arte, sempre lutou contra inúmeros desafios para vir à cena. Recentemente, nós enfrentamos uma pandemia que levou a novos pensares sobre a arte dentro de um momento de isolamento, uma arte que é sumariamente presencial. Como que foi esse período pandêmico para em teatro? Quais estratégias que vocês usaram para confrontá-lo? E quais mudanças que vocês incorporaram desse período para o fazer teatral atual da companhia? Então, apesar da Entreato ter surgido em 2016, como eu falei anteriormente, ela só se torna algo físico em 2022 aqui em Juiz de Fora. Mas o período da pandemia, eu, enquanto artista, enquanto ator e enquanto entreato, mas ali naquele formato online, foi muito impactante, muito difícil. É, eu tive eu posso considerar um privilégio, uma sorte de estar nessa época em São Paulo, onde mesmo isolado, os artistas de São Paulo tiveram ajudas em relação a, por exemplo, cesta básica dados pelo SATED para todos os artistas com DRT. Isso foi muito legal e me ajudou muito. E, e surgiram muitas possibilidades online que também trouxeram remunerações financeiras e tudo mais, que possibilitou a gente a continuar trabalhando. Enquanto a Entreato, ela ficou praticamente estacionada, assim, né, em 2020, 2021, e aí, em 2022, ela ressurge e se transforma num espaço físico. Então, eu acabei pegando o pós-pandemia, e eu acho que foi muito interessante até isso, porque como eu cheguei com uma proposta nova que já atraía público por essa questão de ser uma novidade, eu acho que eu também peguei uma fase onde as pessoas estavam sedentas e com muita saudade de ir ao teatro e ver coisas assim acontecendo. Então a gente pegou bem essa fase dessa volta, né? Desse retorno. Mas mesmo durante a pandemia, eu nunca deixei de acreditar que o teatro nunca morreria e nunca deixaria de ser o que ele sempre foi, assim. O cenário artístico de Juiz de Fora sempre contou com vários grupos e companhias, eventos, campanhas, até mesmo políticas de incentivo e de investimento. Mas a gente sabe que não é um processo fácil produzir arte em nossa cidade. Como que é o cenário de Juiz de Fora para vocês? Quais que são os desafios ainda enfrentados para trazer o teatro à cena na nossa cidade? E como que vocês enxergam o nosso espaço para as artes cênicas no momento? Nunca foi fácil, né? Como você mesmo disse na própria pergunta, nunca foi fácil fazer teatro, nunca foi fácil colocar um espetáculo em cena, nunca foi fácil produzir, e ainda mais em grande escala, assim, né? Produzir algo grande, com muita gente envolvida, são muitos custos. E a Entreato, ela desde o início, desde 2022, desde o primeiro musical, eu sempre trouxe eu sempre levantei essa bandeira da arte independente. Então, desde sempre, os espetáculos da Entreato têm sido feitos de forma independente, sem editais, sem incentivos, sem nenhuma ajuda governamental, política, municipal, estadual, enfim. O que a gente faz é buscar apoiadores, patrocinadores, parceiros, pessoas que queiram estar junto, queiram vincular sua marca ao projeto. E a gente oferece para esses parceiros e patrocinadores vários benefícios. E o maior deles é justamente ter a logo e a marca deles vinculada a um projeto cultural grande e com bastante visibilidade. Mas o que eu vejo de dificuldade aqui ainda é justamente nessa questão de incentivo público
de ajuda mesmo financeira, porque a gente não tem espaços teatrais aqui na cidade onde a gente consiga fazer temporadas, por exemplo. E para nós da Entreato, não vale a pena a gente produzir um espetáculo grande para apresentar apenas um final de semana. Então, a gente precisa fazer temporada, é importante para a gente. E para o projeto conseguir se pagar e se manter. E aí a gente tem hoje o Teatro Solar, que é onde a gente faz os nossos musicais, e é onde a gente consegue fazer temporadas. Mas a gente paga um valor caro por isso, a gente paga um valor de uma diária de aluguel, porque é um teatro privado, não é um teatro público. Então, eu vejo que o maior desafio ainda é o desafio financeiro de justamente encontrar esses lugares, esses espaços onde a gente pudesse é, reduzir custos e tudo mais, e de ter um incentivo público que apoiasse produções como as da Entreato. Então, o desafio maior é sempre o desafio financeiro. Pra gente fechar, fala um pouquinho dos próximos planos da Entreato, alguns pequenos spoilers do que vem pela frente. Bom, os próximos passos da Entreato, os próximos planos. É engraçado porque a Entreato caminha de uma maneira muito tranquila, no sentido de pensar muito bem sobre os seus próximos passos e projetos, e de focar sempre, e focar a energia sempre no que está acontecendo nesse instante agora, assim. Então agora a gente está para estrear o musical Chicago, e a nossa energia está toda voltada a isso, mas a gente pensa e projeta algumas ideias e algumas coisas. A Entreato tem muita vontade de produzir um infantil que seja em grande porte também, assim, né, como tem sido os musicais todos, porque ainda não temos nenhum infantil produzido, todos os nossos musicais foram ou censura livre, ou adultos, ou a partir de 14, 16, enfim. Então temos essa vontade e algumas ideias para um infantil. A gente recebe muitos pedidos de pessoas que querem que a gente volte com alguns musicais que já fizemos, como A Família Addams e principalmente Moulin Rouge. Então a gente está flertando com essa ideia de repente, pro próximo ano, a gente reapresentar Moulin Rouge de uma outra maneira, num outro formato. Mas são ideias ainda. Mas o nosso foco, como eu disse, nesse momento é na nossa temporada em Chicago e em manter a escola viva com as aulas recorrentes. Então, hoje a gente tem aqui na escola aulas de instrumentos, aula de canto, aulas de dança e as aulas de teatro musical para criança, adolescente e adulto. E a ideia é ampliar isso cada vez mais e levar a Entreato cada vez mais para dentro de outros espaços, de escolas. A gente hoje tem uma parceria com o Colégio Santa Catarina, então temos 3 turmas lá de teatro. E a ideia é ampliar isso cada vez mais e fazer com que cada vez mais a Entreato se torne uma referência, não só aqui na cidade, mas em toda a região da Zona da Mata, enfim. Então essa é a ideia. Will, muito, muito obrigado por ter participado dessa entrevista. Foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história e da Entreato. E para quem quiser saber mais sobre a Entreato Produções, fica aqui para vocês o canal do Instagram, @entreatroproducão, sem o cedilha e sem o tio. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.